Solta a palavra de poder aí. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Amém. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Shalom, povo de Bastos e todos aqueles que nos acompanham. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu me coloco diante do Senhor agora, para que nós possamos ser, Senhor, um instrumento usado nas Tuas mãos, para que o Teu Santo Espírito venha trabalhar com cada um de nós aqui, Senhor, para que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, em nome de Yeshua, amém? Aleluia. Eu vou ler uma passagem que parece meio estranha, mas no decorrer do que eu tenho que falar, vocês vão entender. Todo mundo já ouviu falar de Coré, né? Pelo menos aqueles que têm pelo menos um aninho de convertido, acho que já ouviu falar de Coré. Vou contar rapidinho sobre ele, mas você pode ler sobre ele depois, em Números 16, tá? Lá tem toda a história de Coré, que não é muito boa. Mas eu vou ler para você apenas 2 versículos, depois você vai entender. Que está lá em Números 16, 31. Vou contar um pouquinho sobre Coré. Coré fazia parte de todo o povo que andava com Moisés. Já estava no deserto e passou por tudo aquilo lá. Toda a história de Moisés que vocês sabem. Que andou com ele, andou no deserto, passou tudo aquilo lá. Só que Coré, ele foi falso com Moisés. Ele andava com Moisés, estava no meio do povo de Moisés, só que ele fazia motim. O que é um motim? Ele fazia, com uma palavra mais fácil, rebelião. Bem isso. Encaixa bem com Coré. Coré fazia rebelião nas costas de Moisés. Foi um Judas em outro tempo, tá? E o que aconteceu com Coré não foi nada bom. Então vamos ler. Números 16, 31 diz: E aconteceu que, acabando ele a falar todas essas coisas, a terra deles se fendeu. Moisés tinha orado para que o Senhor fizesse algo contra aquela rebelião. Moisés não queria ele fazer justiça, mas pediu para que o Senhor fizesse. Então, abriu a sua boca e os tragou com suas casas. A terra se fendeu, a terra abriu e engoliu, né? Como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos que pertenciam desceram vivos ao abismo. Vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Triste história de Coré. Lá no Velho Testamento era meio que dente por dente, olho por olho, não era mais ou menos assim? Só que a justiça nunca é nossa e a vingança nunca é nossa. A vingança é do Eterno. Como eu gosto sempre de comparar alguém da Bíblia com outro alguém da Bíblia, e fazia tempo que quando nós falamos muito sobre Daniel, na época que nós falamos muito sobre Daniel, e eu particularmente nunca vi ninguém quando pregasse sobre Daniel falasse sobre esse detalhe que Deus me chamou a atenção e eu guardei no meu coração. O contrário de Coré, né? Daniel, então, ele viveu para juntar o povo, para orientar o povo, para fazer a vontade do Senhor. E então ele foi levado a uma terra de Babilônia, né? Que o Nabucodonosor, todo mundo também, a maioria aqui, porque acho que até os nossos convidados já conhecem a história, né? Os nossos convidados, assim, vamos dizer, nós estamos recebendo vocês hoje aqui, conhecem um pouquinho da história de Coré e de Daniel, não conhece? Então eu não preciso destilhar tudo. E todo mundo conhece a história de Daniel. Aqui nós mastigamos bem a história dele e nós vimos quão precioso foi Daniel para o Senhor.
E aí, correndo na história, houve o quê? Houve o sonho de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor queria por todo jeito que interpretasse, ele queria entender aquele sonho. Isso era de Nabucodonosor? Não, já era as mãos do Senhor em Babilônia. Já era as mãos do Senhor na Babilônia. E aí Daniel, então, servo do Senhor, o que me chamou atenção? Lá havia os magos, né? Que buscava deuses estranhos, e deuses estranhos davam interpretação de sonhos para Nabucodonosor. Mas aquele sonho, então, quem depois pode ler, é muita coisa, eu não vou destilhar para vocês aqui, porque eu quero fazer a comparação de Daniel com Coré. Mas está lá em Daniel 2, você pode ler todo sobre o sonho de Daniel. O que eu quero enfatizar aqui é que Daniel foi chamado, então, alguém disse assim, não, os astrólogos, os magos, eles não conseguiram decifrar o seu sonho. Não tem, mas tem alguém que eu acho que pode. Aí então mandaram chamar Daniel. E aí então realmente Daniel foi buscar o Senhor e o Senhor deu a definição para ele. Mas o que me chamou a atenção nesse detalhe é que eu e você, quando nós temos um Deus poderoso, nós também podemos ser bênção para outro alguém. Amém? Eu vi isso na vida de Daniel. Quando ele disse assim, lá em Daniel 2, 24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Uma pausa nisso. O que aconteceu? Os astrólogos, os sábios, que hoje nós também temos por aí, né? Você vê bastante gente aí lendo carta, tarólogo, para decifrar a entrada do ano. Lá naquela época não era diferente, tinha também. Então, o rei, ele era poderoso, então estava usando a força dele. E ele disse assim, pois aquele sábio ou astrólogo que não decifrar o meu sonho, não faz jus do cargo que ele tem, então que mate ele, que todos sejam exterminados, que morra. E aí Daniel soube disso. Então vamos continuar lendo. Diz assim: o qual tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou-lhe e disse, Daniel dizendo, né? Não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me à presença do rei e revelarei ao rei a sua interpretação. Vamos para o 27, diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: é mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor, ele fez saber ao rei que há de ser os últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estás o teu leito, são estas. O que me chamou a atenção? Nós, muitas vezes, deveríamos ser bênção para os outros. E às vezes a gente usa o nosso cargo ou a nossa força para ser mal para o outro. Daniel aqui, ele se preocupou com quem? Com os astrólogos, com os magos. Ele disse, não manda matar eles, não. Espera aí, eu vou buscar o meu Deus. E o meu Deus revelará a ti. E o nosso Deus salvou a vida dos magos. Por que eu fiz essa comparação? O que eu quero te perguntar é o seguinte: você já fracassou? Você já teve fracasso?
O bom de chegar um pouquinho mais de 50 anos, que a gente já viveu de tudo. Um pouco de vitória, um pouco de fracasso. Ou que a gente investiu alguém e a gente fracassou. Então esse ano parece que foi um fracasso, não foi? Parece que nem teve 2020, fala a verdade. Parece que eu estava contando um sonho para o apóstolo em fevereiro. Em fevereiro, ele fez aniversário, ele estava na sala, eu cheguei e ia contar um sonho para ele, que Deus não me permitiu. Quando eu sentei, me deu um sono pesado, e eu encostei no sofá e eu fui. Na verdade, não era sonho. Isso foi em fevereiro, depois do dia 11, porque é aniversário dele dia 11. E eu fui numa sala, e nessa sala eu vi um caixão. E eu tendo aquela visão, eu ouvindo o Miqueias ali, eu vendo outro lugar, porque quando Deus te arrebata, Ele não tira o seu psique. Deus não faz isso. Amém? E aí eu vou para uma sala e vejo um caixão, e eu começo a respirar muito, e eu vou andando pelo aquele caixão, e eu vejo uma careca, como se fosse um senhor careca dentro desse caixão, e eu começo a me aproximar perto do caixão, e eu volto. Aquele sonho que eu ia sentar e contar para o apóstolo, não era hora para eu contar, tinha hora para eu contar, depois eu acabei me esquecendo, e chegou a hora de eu contar depois, foi praticamente o mês passado. 10 meses. E nisso eu volto e disse: Miqueias, eu fui para uma sala, e nessa sala tinha um caixão, e no caixão tinha um senhor, e esse senhor era careca, e eu acho que é um dos meus tios. E eu tinha dúvida entre 2 tios, mas vinha no meu coração, é esse tio. Eu falava, mas ele está bem. Tudo bem, ele tem 79 anos, mas ele está bem. Vai fazer 80, mas ele está bem. O outro já tinha 80 e 90, quase 90. Então ele estava meio ruizinho. Então estava assim, eu acho que é ele. Mas assim, eu não vi o rosto, mas o outro vinha no meu coração. Eu falava, meu Deus, descansei. Senhor, seja quem for, Senhor amado, põe em tuas mãos. E o que me deixava feliz é que esses meus tios eram salvos, pelo menos ia à igreja. Um até louvava música sertaneja do Senhor. E aí eu orei, coloquei no altar do Senhor, deixei. E aí foi isso em fevereiro, não me lembro o mês, quando de repente, uns 6 meses, quando de repente, numa tarde, eu estou ali em casa, toco o telefone e disse, Lázara, o tio morreu. E na hora eu volto lá, para aquela visão, eu disse assim, como assim ele não tinha nada? O outro vai para o hospital e vem, vai para o hospital e vem. Aí eu disse assim para o Miqueias, puxa, eu pensava que era o outro que estava mais ruim, mas foi esse. Aí ele disse assim, pode ser os 2. E aí foi os 2 num ano só. Não foi de Covid, tá? Não foi desse vírus. É isso. Ele assim, Deus não permitiu que eu visse o rosto, porque o Senhor ia levar os 2, realmente foi os 2 esse ano. Foi diferença de 2 meses. Então, por que eu li Coré e li Daniel para você? Daniel também teve fracassos. Teve fracassos na vida dele. Coré também teve fracassos. Nós temos fracassos. Eu tenho, eu creio que talvez aquele que já viveu uns 20 aninhos já teve algum fracasso. Uns mais acentuados, outros não. Nós aqui, o EDP, tem fracasso. Mas muitas vezes não depende de nós. Depende de você que está aí sentado. Porque dói. O fracasso não dói?
O fracasso dói, gente. Dói como que se fosse um tapa ou uma palavra de alguém, porque tem palavra que dói mais do que um tapa. Então, o fracasso, seja qual ele for, ele dói. Só que Coré teve um fracasso terrível e eterno, que foi o fracasso espiritual. E Daniel, não. Pelo menos a gente entende assim, que até nos fins dos dias de Daniel, ele continuou servo do Senhor e ligado ao Altíssimo. O que eu e você pode tirar de bom do fracasso? Você fala, nada? Pode sim. A gente pensa que esse ano foi só um fiasco, só foi um fracasso. Foi muita gente amada nossa, foi servos do Senhor, foi uns cantores, levitas do Senhor, mas aprove Deus levá-los? E quem somos nós, eu ou você, para discutir o tempo de Deus? E hoje eu queria estar falando uma novidade para alguém que não, também queria estar falando para quem não tivesse o Senhor, para quem tivesse hoje um encontro, mas eu estou falando para vocês que já têm o Senhor, então a nossa fala é diferente. Qual é o nosso fracasso? O nosso fracasso é deixar de cumprir o tempo do Senhor. Se você está numa igreja que tem uns dias para você buscar o Senhor, e se você não vem, você fracassou. Por que você não veio? Eu vi pessoas dizer, não vamos, tem vírus. Mas viajou. Foi passear. O vírus não foi passear. O vírus ficou aqui no EDP. Ou na igreja. Verdade. Realmente, ninguém adquiriu o vírus aqui dentro. Trouxeram para cá. Mas, contudo, o Senhor nos blindou e nos guardou, amém? Porque mesmo aqueles que pegou, que adquiriu, que foi contaminado, o Senhor amenizou e ficou bem. E a gente orava por isso, amém? Então, o que eu quero reforçar é o seguinte: qual é o meu e o seu fracasso? Eu fiz umas anotações aqui. A gente pode ser grato até no fracasso. Tira dele o que foi de bom. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê o fracasso só como derrota. E a gente tem que começar a ter outro olho para o fracasso. Ver como um livramento. Eu confesso a você que eu aproveitei esse ano para descansar. Descansamos bastante. Oramos muito para todos, mas a gente descansou. Deus permitiu um ano sabático na força, né? E é isso que nós temos que pegar do fracasso. O ano 2020 não foi um fracasso para nós, amém? Ele vai ficar na história, lá no futuro. O seu filho vai falar, o ano 2020 desceu sobre o mundo um anjo de proteção. E eu creio assim. Nós estamos a 1 dia, 2 dias do final desse ano? 2 dias, né? E eu me declaro como vitoriosa. Você se declara? Eu creio. Então, não vamos ficar olhando para o fracasso. Mas pega ele e tira o que é de bom dele e leva como experiência. Só que tem uma coisa. Não vamos permanecer no fracasso, né? Vamos aprender e sair fora. Não vamos permanecer ali. Que você pode ganhar
com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, porque é assim que o Senhor disse que iríamos ter as coisas. Aí você pode deixar uma bela mansão para o seu filho, mas não deixou nada do Senhor para o seu filho. Então, quando eu converso com algumas irmãs aqui que é autônoma, eu falo assim, querida, sexta-feira, para tudo às 5 horas. Porque é o encontro do Senhor no jardim, você não vai. No último Rede de Mulheres, o Senhor falou para mim que o jardim que Ele construiu, Ele continua indo todas as tardes e não encontra ninguém lá. Isso foi doloroso, porque passa pela gente primeiro. Eu também não me vi no jardim. E o meu papel é conquistar o jardim. O nosso papel. Então, Coré foi fracassado. Ele fracassou eternamente. Ele e todos aqueles que ele levou a fazer rebelião. Sabe? Quando a gente vai embora, vai indo embora, chega em casa, fala assim, nossa, você viu a bispa? Estava toda de rosa hoje. Estava de Penélope. Foi sem querer. Só fui pondo. Mas você não conseguiu gravar a comparação que eu fiz de Daniel e de Coré. Porque você ficou olhando para minha roupa. Você viu o apóstolo como grita? O apóstolo só grita. Né? Aí você marca com uma amiga, vamos amiga tomar um café? Aí você senta na mesa e você fala assim, nossa, mas você viu o culto, o último culto? Você é Coré. Você é Coré. E hoje talvez a terra não abra e te engula. Mas você pode morrer espiritualmente. Sabe o que você faz quando você sentar com a amiga? Ou você é amigo, sentar com amigo? Se você, sua garganta come chá, seu estômago doer, querendo falar de algo que você soube da igreja ou de alguém da igreja. Hoje tem celular, todo mundo tem celular. Abre a Bíblia online e leia um salmo com a sua amiga, amém? Nós vamos deixar de ser Coré. E seja mais como Daniel. Daniel, com o seu amor, ele disse assim, não mata. Não, rei. Não mata os astrólogos, não. Não mata os magos, não. Deus o ama, ele estava dizendo assim. E ele usou o seu dom, buscou o seu Deus. E com ele salvou muita gente. Então vamos ser mais como Daniel. E para terminar, um dia Jesus disse a Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres verdadeiramente, fortalece os teus irmãos. Deus abençoe. Amém. Reforçando, nós temos que estar debaixo da proteção do ABA. E eu vou reforçar aqui, muitas igrejas, infelizmente, foram nichos de contaminação de coronavírus. E dos 6 casos que nós tivemos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Dos 6 casos que nós tivemos aqui, nenhum foi contaminado aqui dentro. Nenhum. Ah, como você sabe? Não foi contaminado aqui dentro. Pastora Beatriz, já era para estar aqui, Bia. Sim. Estou esperando, olhando para você aqui, ó. O pessoal não me lê com os olhos. 10 minutos para você trazer uma palavra. E depois, hoje é só as mulheres que vão pregar aqui hoje. Depois a pastora Alana.
Levante em adoração a tua voz, a tua alma, o teu espírito. Um dia você desceu do coração de Deus para este mundo, e um dia você vai voltar, e Ele almeja que você volte para a vida eterna. Eu e você não fomos criados para a morte, eu e você fomos criados para a vida eterna. Eu e você fomos criados para cumprir um propósito neste mundo e voltarmos para o coração de Deus, elevados em espírito, com uma consciência do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Não fomos chamados para a morte eterna, mas aqui decidimos se morreremos ou viveremos nele. Aqui decidimos perder a nossa vida neste mundo para ganhar a nossa vida no outro mundo. Aqui nós decidimos ganhar ou perder. Aqui nós decidimos, e eu quero que você decida perder tudo aqui neste mundo para ganhar tudo naquele outro mundo. Aquele que perde toda a sua vida aqui encontra o coração do nosso Pai. Mas aquele que ganha a sua vida aqui, talvez muito e muito, talvez não encontrará o coração do Pai no outro mundo. Decida perder a sua vida, decida perder toda a sua reputação aqui embaixo, para que quando você for chamado para outros ambientes espirituais, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Há uma guerra muito intensa contra as nossas vidas, mas aquele que decide perder aqui embaixo ganhará lá em cima. Aquele que decide perder tudo aqui embaixo por amor e vontade de ser um discípulo, esse discípulo será honrado diante do Pai. O nosso Messias, Yeshua HaMashiach, está ansiosamente aguardando eu e você decidirmos perder a nossa vida aqui, para ganhar a nossa vida com Ele, ao lado dEle, ao redor dEle, junto com Ele, porque somos herdeiros e co-herdeiros no Messias. Há uma herança a ser vivida não apenas aqui, mas há uma herança a ser vivida na consciência do nosso Salvador e Senhor Yeshua HaMashiach. Raio colonoro bocala ser enaraia laio. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao seu grande amor e receber seu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao seu grande amor e receber seu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti e menos de mim. Eu quero muito mais de ti e menos de mim.
Anseio muito mais de ti. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Pode. No